Olá, eu sou o Carlos. Olá, eu sou a Inês. Bem-vindo ao episódio 0 do Geek Hub. Neste podcast vamos falar de alguns temas de cultura pop, algumas coisas consideradas geeks, essencialmente livros, séries, legos, Filmes, jogos de computador jogos de tabuleiro. e, bem, acho que conseguem perceber mais ou menos o cenário. Carlos, começando por ti, queres-nos falar um bocadinho desta tua paixão, de algumas das tuas paixões nestas áreas? Bem, eu sou um apaixonado por Legos, para começar. Tenho uma extensa coleção de Legos, mas não vamos entrar muito por aí. Digamos apenas que é uma extensa coleção de Legos. Sim. Sou um ávido consumidor de séries de televisão, muito na onda do ficção científica, de coisas supernaturais, de alguma ação, alguns policiais. Gosto muito de filmes, muito na mesma onda das séries, e leio bastante. E tu? Eu leio bastante, vejo muitas séries, filmes nem tanto, ou não tanto quanto gostaria. Jogos de tabuleiro é assim uma paixão. Assim, na onda dos livros, no último ano descobri que gosto bastante de ler fantasia, que era uma coisa que eu não sabia, que achava que eu associava muito a fantasia a dragões e fadas e duendes e tudo, coisas muito estranhas, e descobri que afinal existem livros de fantasia que não têm que ter tudo em um par de botas e nos quais eu consigo gostar, que penso que tu também gostas. Sim, eu adoro esse tipo de filme. Desculpa, de livros. Nas séries varia muito, desde aquelas minisséries. Por exemplo, nós vimos este ano o House of Usher. O ano passado. O ano passado, exatamente, estamos em 2024. Que vimos no último ano o Queda Da Casa de Usher. da Casa de Usher, ou Bodies, ou como para séries um bocadinho mais extensas, mas com menos conteúdo, digamos assim, comédia, ou acho que em termos de séries pode-se usar a expressão papo um bocadinho de tudo. Para livros, ultimamente tenho-me tornado um bocadinho mais esquisitinha, chamamos assim. Como assim mais esquisitinha? Explora lá mais um bocadinho isso. Vamos dizer assim, o nosso tempo é um tempo limitado, que se for estar a gastar o meu tempo a ler um livro, tem que ser um livro que me acrescente algo. Não é que me acrescente algo, que me faça passar um bom bocado. E não tem que ser um super clássico, não tem que ser um livro com uma super mensagem, mas tem que ser um livro que, para mim, o tempo que eu passei a lê-lo tenha sido um tempo agradável. Lembro-me, por exemplo, ano passado, o ano passado? Lá está, não foi o ano passado, em 2022, li um livro para um clube do livro, lá está, um clássico, li O Nome da Rosa, li por obrigação, porque lá está, era para o clube do livro, e foram 3 semanas que estive de volta de um livro que não me acrescentou nada, não era a altura certa para eu estar a ler aquele livro, e podia ter passado nessas 3 semanas, podia ter lido 3 outros livros, se calhar, que são livros que daqui a uns anos ninguém vai falar deles, mas que se calhar naquele momento me teriam acrescentado mais. Mais esquisitinha nesse aspecto. Eu compreendo. Eu já desisti de ler livros que toda a gente fala e que são a sensação do momento e não sei o quê, que não me dizem absolutamente nada. Não vale a pena. Eu já encontrei best-sellers que começo a ler, leio 2 capítulos e desisto, porque Mas não me dizem isso absolutamente é não nada. dares uma oportunidade, porque 2 capítulos às vezes não dá sequer para um world building, né? Mea culpa. Mas às vezes é um caso de estado de espírito. Dou-te um exemplo. Um dos autores mais badalados da Amazon de self-publishing é o Chris Fox, que escreve imensas coleções de livros de ficção científica. E a primeira vez que li algo sobre ele, escrito por ele, eu li 5 capítulos de um livro dele e disse: epá, isto é uma seca, e desisti.
Não estava nem para aí virado. A seguir li algo dele, já não me lembro o que, passado uns bons meses, e disse: epá, isto é fantástico. Voltei ao que tinha começado e devorei a coleção de 9 livros, tipo, num mês. E isto também me acontece muito com as séries. Antes de ir para as séries, isso está-me a acontecer neste momento com a coleção com a trilogia do Príncipe Cruel. Dentro de Príncipe Cruel fala-se muito nos TikToks da vida, no Instagram da vida. Eu comecei a lê-lo, já vou quase em 20% do livro e não me está a aprender de todo. E olha, se calhar vai ser um desses que vou desistir a meio. Vou fazer um do not finish, porque lá está, já não tenho, já não estou num espírito de me forçar a ler uma coisa só porque a certa altura vai ficar bom. Não, pá, não está a ser bom, não, o tempo é limitado, tenho tanta coisa na minha TBR que não vale a pena perder tempo com uma coisa que não estou a sentir naquele momento. Lá está, e daqui a uns tempos posso pegar no livro e posso adorá-lo, neste momento não. E eu estava agora a passar para as séries e se calhar vamos ser cancelados logo no episódio 0, mas isso aconteceu-me, por exemplo, com Breaking Bad. Já somos 2. Eu vi 4 episódios de Breaking Bad e desisti, nunca acabei de ver. Epá, desculpem quem tiver a ouvir que adora a série, são gostos. Eu vi um bocadinho mais, eu desisti algures na segunda temporada. Já a série tinha acabado. Sei que muita gente adora, muita gente diz que devia ter dado uma oportunidade. Para mim não estava a resultar. Se calhar daqui a uns meses sentamos-nos ali os dois a começar a ver e vamos adorar a série e vamos seguir. Tenho um exemplo para ti. Tu neste momento estás a adorar A Casa de Papel e já tinhas tentado ver e não tinhas gostado. Verdade. Aliás, vamos ter um episódio sobre isso. Vamos explorar isso mais a fundo. Sim, é verdade. Portanto, se calhar um dia destes o Breaking Bad fará sentido. Para nós. Para nós, exato. Ou para um de nós, quem sabe. Para nós, quem sabe. Dou-te outro exemplo, o Lost. Adorei a temporada 1. Vi 3 episódios da temporada 2. Percebi precisamente para onde é que ia a série e desisti. Eu desisti na temporada 5. Já é demasiado. Já ia demasiado longe. Desisti na temporada 5 porque havia já demasiados mistérios sem solução e algures vi uma entrevista em que o diretor ou alguém dizia sobre um dos mistérios que ainda não tinham solução. Mas vocês ficaram fixados nisso, nós isso não vamos dar justificação. E eu pensei, pronto, não vale a pena estar a perder o meu tempo com uma série que não me vai dar grande final. Mas este episódio não é para falar sobre o que nós não gostamos, mas se calhar para dar um bocadinho de ideia daquilo que nós gostamos. Queres falar sobre... Só assinar umas luzes das séries, livros, filmes que nós vimos ano passado que sim gostámos, só para pelo menos dar um bocadinho de ideia de quem nós somos, para quem nos quiser continuar a ouvir a partir do episódio 1. No ano passado, o que é que nós vimos que gostamos? Ora bem... Ou que tu viste que gostaste, não temos... Nem sempre temos mesmo filmes. Bem, nós revimos. Eu revi, tu viste pela primeira vez DC Extended Universe. Adorei a Mulher Maravilha, estou mega fã. Acho que converti a Inês para o universo DC. Sim. E ainda não a pus a ler os cómics, que tenho uma extensa livraria de cómics para pôr a ler. Nós vimos DC Extended Universe da forma que tem de ser vista, tendo em conta que existem uma ordem específica, tendo em conta o que aí vem, mas podemos falar nisto horas a fio. Podemos ter um episódio mais à frente só Exato. sobre DC. Provavelmente faremos um episódio sobre isto. Mais que isso, em filmes, não me lembro assim de algum em especial. Eu acho que nós o ano passado não vimos muitos. Não vimos muitos filmes. Este ano já vi, quero rever contigo se quiseres, o Red Moon. Do Zack Snyder, que é a parte 1, que já está disponível na Netflix, que é absolutamente genial. Tem uma crítica dos viewers arrasadora, portanto os críticos adoraram, os viewers nem por isso, mas nada que meta a voz do Anthony Hopkins para mim é descartada à primeira vista. Eu vi-o, gostei. Não me dou muito mais porque é demasiado recente e
Acho que em abril sai a segunda parte, portanto temos tempo para rever isto com muita mais calma. Fomos recentemente também ver um filme um bocadinho mais infantil, fomos ver o Encanto, que eu não sei o que é que tu achaste, mas eu adorei o filme. Eu também adorei o filme. Não estava à espera de gostar, foi um bocadinho, pronto, é mais um filme da Disney e adorei. Sim, está muito, muito bem feito. Está muito bem feito, está muito bem conseguido. Sem spoilers, por favor, que ainda estava o filme Sim, no não, cinema. sem spoilers. Está muito bem conseguido, está muito bem desenhado, o CGI é espetacular ao ponto de muitos clássicos deles e não só. Ponto a nível gráfico aos Frozen e ao Big Hero 6, por exemplo. Em termos de história, para quem gosta, para quem gostou de Moana, muitas semelhanças. Algumas, sim. Muitas Sim. semelhanças ali com o Moana, com o Encanto, em termos de história. Sim. Níveis de séries. Níveis de séries, se calhar. Estive aqui a ver a lista. Vimos Bodies, que foi incrível. Quem não viu, veja. Bodies foi uma revelação. Eu conhecia de ouvir falar de graphical novel original dos anos 90, da Vertigo. Vimos a série, devoramos a série. Aquilo é espetacular. São uns 8 episódios para aí. Sim, uma coisa assim. É fantástico. Pura e simplesmente fantástico. Depois vimos A Queda da Casa de Usher, que é baseado num livro de Edgar Allan Poe, que é só um dos meus autores preferidos. Eu que não conhecia nada de Edgar Allan Poe, adorei, mas daquilo que me disseste, apesar de ser baseado nesse livro, também tem muitos apontamentos de outros livros dele, certo? Sim, não são apontamentos. Eles pegaram no livro original, adaptaram-no para o tempo moderno. Ok. Porque aquilo passa-se, a história original passa-se bem mais atrás, ainda, embora nos Estados Unidos passa-se bem mais atrás no tempo, e tem muitos easter eggs de muitas histórias, quer poemas de Edgar Allan Poe. Okay. Uma delas, pequenino spoiler, tens num episódio fulcral da história alguém a dizer Nevermore. Ok. Outra série que nós vimos, para quem gosta de pop culture, provavelmente também viram, foi Wednesday, que andou por todo o lado. Sim, uma adaptação fantástica, a passar do cómico para o misterioso, o thriller, sempre com um tom leve, a puxar para o gótico da família Addams. Adorei, está tão bom. Incrível. Sim, também com umas nuancezinhas de Harry Potter ali por lá. Um Harry Potter mais dark side, mas... Sempre teve, a família Addams sempre teve. Eu que não conhecia os originais, está muito giro. Vimos também Sandman, não sei se ainda foi se já foi em 2023 ou se foi... Creio que foi em 2022. Foi ali no final de 2022. Sandman, que eu por acaso já tinha lido de uma ponta à outra, inclusive os crossovers com muitas outras coisas como Lucifer, que eu já devorei a série original. Adoro a série Lucifer. Atenção, os crossovers nos cómics. A série Lucifer está incrível. Sim, com um ator espetacular chamado Tom Ellis. Está muito bom. Pronto, vimos Sandman agora assim mais... se calhar já foi em 2022, mas assim mais recente. Que tínhamos gostado mais. Nós ainda não terminámos, andamos a ver assim aos bocadinhos. Andamos a ver The Man in the High Castle. Não é uma série muito conhecida. Falando assim sobre a ideia da série, é sobre o pressuposto de e se a Alemanha e o Japão tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial? Sim. Para começar, um bocadinho de informação sobre a série, por qual ela não é muito conhecida. É uma série da Amazon Prime, ou da Prime Video. Daí ela ter tido pouca divulgação em Portugal. É uma série fantástica. E pronto, acho que de séries foi isto. Livros. Sim, Ui. o livro que... Resumo pequenininho. O livro que tu mais gostaste de ler em 2023, que eu sei qual foi. Conta lá. Só assim, imagem geral, Carlos. O livro que eu mais gostei em 2023
foi Dormir sobre um Mar de Estrelas, de Christopher Paolini. É essa história sobre uma xenobiologist que vai a um planeta para ver se será possível fazer terraforming e encontra por acidente uma entidade que se funde a ela. E de repente descobrem que não estão sozinhos na galáxia e pensavam que estavam. É um volume extenso, não vou fazer spoilers. Em português, inclusive, está dividido em 2, não é? Em Portugal? Sim, em Portugal foi dividido em 2 volumes. Sim, exatamente. Portanto, imaginem as ramificações disso. E o teu? Bem, eu estava aqui a olhar para o meu Reading Challenge do ano passado para ver os livros que li. Li muita coisa boa ano passado, não tive nenhum que fosse wow. Gostei muito de 2 trilogias que nós lemos ano passado. A trilogia do Mago Negro, que começa com a Guilda dos Magos, a Guilda dos Mágicos, depois a Aprendiz e o Lorde Supremo. Não sei se te lembras. Sim, lembro perfeitamente. Sim. Para quem não leu, gostei bastante. Não me lembro de quem o escreveu, mas lembro de o ter lido. Sim. Foi a Trudy Canavan. Trudy Canavan, exatamente. Que é australiana. Sobre um grupo de magos em que, para se fazer parte desse grupo, existe assim umas limitações, quase somos um grupo fechado e não aceitamos plebe. É quase nobreza e coisas do género. Sim, quase só aceitamos os nobres e pouco mais. Outro que eu li e adorei foi a trilogia do Shades of Magic, da V. Schwab, que é uma invocação de luz, um encontro de sombras e uma magia mais escura. Na verdade, disse ao contrário. Que é sobre, lá está, mais uma vez, fantasia. 4 Londres paralelas, uma Londres vermelha, uma cinzenta, uma branca e uma negra. E uma negra, que são chamadas por estes nomes exatamente porque as luzes, os reflexos de Londres são destas cores. E aparentemente a nossa, onde nós vivemos, é cinzenta. É cinzenta, exatamente, porque os edifícios são cinzentos, etc. Então, na nossa não existe magia, na Londres, penso que é vermelha, existe imensa magia, os tais reflexos vermelhos da magia. Exatamente. A branca está cortada da magia há umas décadas e a preta está vedada. E o resto são spoilers. Um livro, adorei o livro. Livro não, a trilogia de livros. Li um que também gostei muito, que foi Ainda Bem que a Minha Mãe Morreu, que é um livro de não ficção sobre uma atriz da Nickelodeon, que tudo aquilo que ela teve que passar, tudo aquilo que estes pequenos atores bastante jovens, no esforço por se manterem magros, por se manterem dentro dos padrões de beleza, acabam por fazer mal a eles próprios, neste caso bulimias, anorexias, etc. E dois dos livros que mais gostei dentro da área dos thrillers foi A Paciente Silenciosa e A Minha Adorável Esposa. Mas basicamente é isto. Eu sou muito mais virada aos livros. Uma coisa que nós não falámos, eu adoro Pokémon. Era uma coisa que se me sentia... tenho 33 anos. Com 33 anos achava que... Pronto, não vou falar muito de Pokémons porque ninguém me vai... Vou-me achar um bocadinho infantil. Quando saiu o jogo do Pokémon GO, e Pokémon GO, para quem não sabe, tem uma coisa que são os raios, em que agora já é possível fazer sem estar fisicamente próximo de outros jogadores, mas na altura era preciso estar próximo. E eu trabalho no Parque das Nações e lembro-me dos primeiros raids. De repente, eu na altura tinha 27 anos, 28, e de repente eu era a miúda mais nova. Quando aparecia um raid que tinha que ser àquela hora, eu era a miúda mais nova a jogar Pokémon GO no Parque das Nações. Tinha pessoas com quase 60 anos a jogar Pokémon GO comigo. Começámos a ter aqueles grupos para marcar os raids às horas do almoço. Grupos gigantes. E eu era a pessoa mais nova. E agora consegui passar o bichinho do Pokémon ao Carlos. Verdade. Carlos também já joga Pokémon GO. Já jogo Pokémon GO, é verdade. E fez-me uma surpresa este Natal, que foi... Ofereci-te o Pokémon Scarlet. Ou seja, ofereci-me a minha prendinha de Natal e depois, quando chegámos a casa, tinha o Pokémon Scarlet instalado na Switch à espera dela.
E já vou a meio do jogo. O Carlos também instalou, também começou a jogar, ainda não acabou a introdução. Pois, eu não tenho jogado muito, embora adoro jogar, mas não tenho tido nem tempo, nem paciência, mas tenho lido mais. Portanto, Mas tenho jogado na minha conta, ou seja, ele vê-me a jogar e como está tudo entusiasmado, porque a minha conta vai um bocadinho mais avançada que a dele, que ainda está na introdução, deixa-me jogar um bocadinho. sim, e jogo 2 minutos. Ele joga 2 minutos na minha conta, mas acabar a introdução na conta dele, está quieto. Mesmo jogar em geral, tenho jogado muito pouco, portanto... E já agora falando na Switch, também somos fãs de Super Mario? Fãs de Super Mario. Eu sou fã de Super Mario desde da minha NES de 8 bits. Já eu tinha um Game Boy, aquele cinzento gorduchinho, que parecia um tijolo, primeiro, que vinha com Super Mario 1. Consegui que os meus pais me oferecessem o chamado Super Mario 3, que era o Wario Land 1. Sim. Joguei centenas de vezes aquele jogo e depois quando saiu o Pokémon azul, tive o Pokémon azul. Também foi jogado centenas de vezes. Lá está. Também não havia dinheiro para mais. E era o que havia e era o que eu jogava. Qual é a minha felicidade agora com os meus 30 ter uma Switch com o Super Mario, com o Pokémon Let's Go Pikachu, com o Pokémon Scarlet, com... O que ela ainda não sabe é que a Switch tem o Nintendo Online, que tem os emuladores de todos os jogos de Pokémon até à Super Nintendo. Carlos, eu fui uma miúda que eu não pedia nada aos meus pais, muito menos esse tipo de coisas, de jogos e não sei o quê. Então o que é que eu fazia? E isto não é incentivar ninguém a fazer o mesmo. Mas eu, com 16 anos, aprendi a ir buscar os emuladores para o computador. Então eu ia buscar os emuladores e jogava no computador. Certo. Era pobre. Deixa ser pobre. Fazia o que eu podia. E pronto, é isto. Por falar em Pokémons, quando ela me passou o bichinho do Pokémon GO, nós começamos a ver a série original de Pokémon. É verdade. E agora, neste momento, estamos a ver em paralelo quer a série Pokémon original, na qual já vamos um bocadinho avançados. Vamos para aí na segunda ou terceira temporada. Na terceira, acho eu. Na terceira, segundo os padrões europeus. Na quinta, segundo os padrões japoneses. Não interessa. E a ver a mais recente, a Horizon, que será a 20 ou a 25, dependendo dos padrões que estamos a falar. E ao mesmo tempo vamos vendo na Netflix Journeys. A Journeys, exatamente. Exatamente. Começámos a ver a Horizons, a fazer esta batutice, porque a Horizons é o paralelo do Pokémon Scarlet. Sim, a determinada altura a Horizons irá passar-se em Paldea, onde se passa o jogo e tem coisas em paralelo com o jogo. Portanto, quando descobrimos isso, decidimos começar a ver a série para descobrir coisas quer na série, quer no jogo. Então, se vamos ser assim corretos, começando na ordem do episódio 1, vamos no episódio 152, que é o equivalente ao episódio 32 da temporada 3. Pronto. Já vimos os primeiros 152 episódios. Certo. Depois temos os Jornadas começado e o Horizons começado. Certíssimo. Em relação às legs, queres só dizer qual é a tua masterpiece? As minhas masterpieces, que são três por três motivos diferentes. Uma porque foi provavelmente o build mais complexo que eu alguma vez fiz, porque é difícil de montar. A concentração necessária é extremamente extrema. Que é o Starry Night de Vincent van Gogh. Também é o meu quadro preferido. O painel de cores da noite propriamente dita é feita com imensas peças com tons de azul diferente. É extremamente difícil de montar. O X-Wing Ultimate Collector Series, que é um dos builds mais engraçados que eu alguma vez fiz, especialmente por causa do mecanismo das asas, e é extremamente especial porque foi a Inês que me ofereceu pelos meus anos. E a joia da coroa, quer pelo tamanho, quer pelo tempo, quer pela razão pela qual eu comprei, um bocadinho pessoal, a Millennium Falcon Ultimate Collection Series também. Por acaso, de todos os que tu tens, eu gosto mais do Castelo de Hogwarts. Também a Collector's Edition, sim.
Porquê que não faz parte do... Epá, porque eu gosto mais daqueles três. Eu gosto mais do castelo. O Castelo Hogwarts é lindíssimo. Verdade. O único que nós temos cá em casa, que é mesmo meu, é Rivendell. Eu sou mega fã de Lord of the Rings. Eu andava num colégio, cheguei a levar um recadinho para casa e ir para a rua numa aula porque fui apanhada a ler o Lord of the Rings, o livro 3, no meio de uma aula. E a aula era de quê? Não sei, provavelmente para ir de francês, que era aquilo que eu não gostava. Não perdeste nada. Antes de ler Tolkien do que estar a aprender baguete. Mas dos sets de Lego que tu tens cá em casa, para além desse, esse é o meu favorito, até porque é meu. O Grand Piano, para mim é assim, espetacular. O Castelo Hogwarts e um que montámos os dois juntos, que é o Quarteto de Jazz. O Quarteto de Jazz é muito giro também. É lindíssimo. Para um episódio inicial, Já nos estamos a esticar. Espero que tenham gostado, espero que gostem de nos ouvir. Vamos também deixar um e-mail para que nos possam escrever a dar ideias, sugestões, perguntas. Podem nos contactar para geral@geekhub.pt. Também podem falar connosco no Twitter, nós temos uma conta. Vamos deixar tudo nas notas do episódio. Falem connosco, deixem-nos ideias, digam o que acharam, espero que gostem, espero que ouçam os próximos episódios e cá estaremos para a próxima. Até à próxima! Até à próxima!